No vasto Império Romano, onde o mármore brilhava ao sol e as estátuas pareciam observar com um julgamento eterno, existia um segredo que mantinha todo esse esplendor: a dor humana. Roma não se ergueu apenas sobre colunas e legiões, mas sobre os corpos daqueles que não tinham nome, direitos ou esperança. Entre eles, as mulheres escravas eram as mais vulneráveis, as mais silenciosas e, ao mesmo tempo, as mais punidas. Porque o seu sofrimento não era apenas físico, mas moral, inscrito em cada norma, em cada olhar, em cada gesto que as condenava a uma existência unicamente para servir. Fugir, para uma mulher escrava, não era apenas um ato de desespero, era uma rebelião contra a ordem do mundo. Fugir significava questionar o direito do Senhor, os costumes do povo e a autoridade dos deuses, que, segundo os romanos, haviam dotado alguns com o direito de governar e outros com o dever de obedecer. A fuga era, de facto, um sacrilégio. Por isso, quando uma mulher ousava quebrar as suas grilhetas e escapar para a escuridão, todo o império a perseguia, não apenas para a capturar, mas para transformar o seu corpo num lembrete perpétuo do castigo que esperava aqueles que sonhavam com a liberdade. Nas ruas empedradas de Roma, à sombra dos templos, o poder manifestava-se não só na arquitetura, mas também no medo. O medo era o verdadeiro muro que sustentava o império. O medo dos chicotes, o medo do ferro em brasa, o medo da humilhação pública e, acima de tudo, o medo de desaparecer sem deixar rasto. Roma sabia que não bastava subjugar o corpo dos escravos. Era preciso também dominar a sua vontade, a sua mente, o seu silêncio. Por isso, o castigo não terminava na dor, começava nela. As leis romanas não faziam distinção entre homens e mulheres na aplicação da crueldade, mas a sociedade sim. Os homens escravos eram castigados pela desobediência, as mulheres pela existência fora do esquema que lhes era imposto pelo poder. Uma mulher que fugia questionava não só o seu senhor, mas toda a concessão de pureza, decoro e submissão que definia o seu lugar no mundo. O seu corpo, visto como propriedade e símbolo de obediência, transformava-se num campo de batalha onde Roma impunha a sua autoridade. Neste contexto, a fuga tornava-se uma tragédia sem saída. Se conseguisse escapar, vivia como uma sombra, sem lar nem refúgio. Perseguida por caçadores de escravos, exposta à traição ou à morte. Se fosse capturada, o castigo era tão terrível que o seu exemplo bastava para suprimir qualquer tentativa de imitação. As marcas de fogo, as correntes à porta, o rugido do Coliseu, os golpes do chicote ou a escuridão eterna das minas. Cada castigo era uma lição pública, um espetáculo de terror cuidadosamente planeado para manter a ordem. Roma não temia a fuga, temia o exemplo. Uma mulher que ousava correr para a liberdade podia despertar dúvidas em milhares de corações acorrentados. E num império construído sobre a obediência, a dúvida era o inimigo mais perigoso. Por isso, os castigos não eram apenas brutais, mas teatrais. Transformavam a dor em aviso, o sangue em espetáculo e a morte em pedagogia. No entanto, entre os gritos, as cicatrizes e o silêncio imposto, permanecia uma verdade impossível de apagar. A liberdade não podia ser destruída, apenas adiada. Cada escrava castigada, cada marca na pele, cada osso sepultado nas minas, era a prova de que até o poder mais absoluto teme aqueles que não se rendem. E assim começa esta história. Uma história de mulheres que tentaram fugir e dos castigos que Roma inventou para que mais ninguém o fizesse. Não são apenas histórias de tortura, são um reflexo de um império que temia mais a vontade do que a espada. Porque, no fundo, Roma sabia que não se pode governar uma alma que decidiu ser livre. Quando o sol romano começava a aquecer as pedras do fórum e as sombras ainda se agarravam às colunas, o som do ferro em brasa cortava o ar como um arauto. Não era o eco de nenhuma forja.
era o prelúdio do castigo mais temido pelas mulheres escravas que tentavam fugir. Em Roma, o fogo não só purificava, também condenava. O ferro em brasa não era uma mera ferramenta de justiça, mas um instrumento de controlo, um selo de propriedade e vergonha que o poder usava para deixar a sua marca no corpo humano. Nos registros jurídicos do Império, esta pena era descrita em detalhe com uma frieza burocrática. A marcação a ferro em brasa devia ser feita na testa, visível para todos, e ostentar as letras FVG, abreviatura de fugitiva. Por vezes, a inscrição era mais longa e cruel. Tenel-te fugitive, eu prendo-te fugitiva. Cada palavra gravada na pele era um grito sufocado, uma sentença para toda a vida que transformava a mulher num símbolo vivo do medo. O processo começava com um ritual de humilhação. A escrava era levada para o centro de um átrio ou praça pública, escoltada por guardas e observada pelos cidadãos. O ferro, incandescente, brilhava nas mãos do carrasco. Não havia piedade, nem palavras de consolo, apenas o burburinho do povo e o cheiro denso a óleo e carne. Por vezes, os pais traziam os filhos para testemunharem a cena. Roma entendia o castigo como uma lição e a vergonha como uma escola. O momento do contato era breve, mas eterno. A pele chiava, o ar enchia-se de fumo e o grito, abafado ou lancinante, ficava suspenso, como se a dor fosse capaz de parar o tempo. Depois do ferro, o silêncio. Um silêncio pesado e denso, onde todos entendiam que o que viam não era apenas um castigo, mas uma mensagem. Em Roma, a dor era uma linguagem. A marca de fogo não se limitava ao corpo, penetrava na alma. Numa sociedade onde a beleza feminina estava ligada à honra, uma cicatriz na testa significava a morte social. Essa mulher deixava de ser vista como pessoa e tornava-se um lembrete vivo do poder do seu senhor. O seu rosto, antes humano, tornava-se propriedade pública. Ninguém mais a olharia sem ver a palavra culpa na sua pele. Ninguém a tocaria sem sentir o ferro invisível do desprezo. Algumas tentavam cobrir a marca com um véu ou com a orla da túnica, mas o fogo não podia ser escondido. Mesmo quando as feridas saravam, o rosto continuava a arder sob o olhar dos outros. Nos mercados, os homens sussurravam, as mulheres desviavam o olhar e as crianças perguntavam: o que ela fez? Ninguém respondia, porque todos sabiam a resposta, e todos entendiam que o verdadeiro crime não era fugir, mas tentar fugir. O ferro era mais do que uma ferramenta, era um símbolo de poder absoluto. Na Roma imperial, os senhores acreditavam que a sua autoridade vinha dos deuses, e o fogo era a sua manifestação terrena. Marcar a testa significava reescrever a identidade. Dizia ao mundo que aquele corpo já não tinha o direito de decidir, nem mesmo de ser esquecido. As marcas tornavam-se a sua nova pele, a sua história, a sua condenação eterna. Nem todos os castigos eram públicos. Por vezes, o ferro era aplicado nas caves das domos, longe dos olhos do povo. Mas o efeito era o mesmo. Uma alma quebrada e uma cicatriz que falava, mesmo quando a vítima se calava. Nesses momentos, Roma mostrava a sua verdadeira face, não a dos templos ou dos senadores, mas a da tirania doméstica, de uma violência que era aplicada sem testemunhas. As crônicas contam que alguns senhores se deleitavam em prolongar a tortura, não por um sentido de justiça, mas por prazer. Ordenavam que o processo fosse repetido nas bochechas ou nos braços, como se o corpo fosse um pergaminho onde a obediência podia ser escrita. A mulher, segurada pelos guardas, mal podia mover-se. Alguns diziam que, antes do golpe final, os carrascos sussurravam uma frase ritualística: que o fogo te devolva a ordem. Nessa frase resume-se toda a lógica do império. O fogo não castigava um crime, castigava a rebelião. Não se tratava de justiça, mas de medo. Porque em cada marca, Roma procurava mais do que dor.
buscava perpetuar a obediência. O ferro em brasa era o instrumento com que o poder tatuava a sua autoridade no corpo dos fracos. E, no entanto, por mais que o fogo tentasse destruir o espírito, não conseguia apagar a centelha da liberdade. Algumas dessas mulheres, mesmo marcadas, fugiram novamente. Com a cicatriz ainda fresca, aventuravam-se pelos bosques, juntavam-se a bandos de fugitivos ou procuravam refúgio entre os pobres dos subúrbios. Por vezes, eram capturadas, outras vezes, desapareciam para sempre. Mas a sua própria existência provava que nem o ferro nem o medo eram capazes de domar completamente a alma humana. Assim, cada marca na testa tornava-se paradoxalmente uma tocha, um sinal da crueldade do poder, mas também da permanência do desejo de liberdade. Roma quis apagar os seus nomes, mas na sua tentativa gravou-os para sempre na memória do tempo. Porque quando o fogo se apagou e o fumo se dissipou, permaneceu uma verdade que nenhum império podia destruir. O maior poder não é o de quem castiga, mas o de quem, mesmo marcado, ainda sonha em fugir. O amanhecer em Roma trazia consigo um espetáculo tão silencioso quanto cruel. Em muitas casas de patrícios e magistrados, à frente dos portões de mármore ou madeira esculpida, jaziam corpos acorrentados. Eram mulheres. Mulheres que tinham fugido. Mulheres que tinham desafiado o seu senhor. Ou simplesmente haviam sido acusadas de tal pensamento. Os seus corpos, cobertos por túnicas rasgadas e pó, faziam parte da paisagem cotidiana. O castigo tinha um nome: Ad Ianuam, a porta. Não era uma execução, mas algo mais duradouro, mais calculado. A humilhação pública transformada em lição. O limiar, na mentalidade romana, era um espaço sagrado. Representava a fronteira entre a ordem e o caos, entre a autoridade do Senhor e a liberdade do mundo exterior. Por isso, acorrentar uma escrava fugitiva nesse local não era acidental. Significava expor a sua desobediência ao julgamento de todos e, ao mesmo tempo, lembrar a cada um que entrava ou saía qual era o seu lugar na hierarquia divina do império. O corpo feminino, acorrentado à porta, transformava-se numa extensão da casa, numa estátua de carne que proclamava a autoridade do Senhor melhor do que qualquer inscrição em pedra. As correntes eram grossas, frias, pesadas. Por vezes, estavam presas ao pescoço, outras vezes aos pulsos ou tornozelos. Durante horas, muitas vezes dias, as mulheres permaneciam ali, sob o sol escaldante ou a chuva torrencial. Não lhes era permitido comer ou descansar. Dormiam sentadas, com as costas encostadas à porta, que já não podiam cruzar. Os vizinhos passavam por elas sem uma palavra. Alguns desviavam o olhar, outros paravam para observar, como se a vergonha alheia fosse mais um divertimento do dia. Em Roma, o sofrimento dos outros era uma forma de reafirmar a ordem. As crianças, curiosas e cruéis, aproximavam-se muitas vezes das mulheres acorrentadas para as insultar ou atirar-lhes migalhas de pão. As mães afastavam-nas com um gesto severo, não por pena, mas por medo, porque observar uma escrava castigada por demasiado tempo ameaçava partilhar o seu destino. O medo era uma linguagem que todos entendiam e que ninguém ousava questionar. À medida que o dia avançava, o calor aquecia o ferro, e as marcas ainda frescas do fogo começavam a arder novamente. O pó agarrava-se à pele suada, as moscas pousavam nas feridas e o tempo tornava-se um inimigo invisível. Não havia gritos. Roma não tolerava o ruído do sofrimento, preferia o silêncio. Um silêncio denso e pesado, onde a vítima respirava lentamente, esperando que a noite trouxesse o esquecimento. Mas na escuridão, o medo tornava-se mais profundo. Alguns textos antigos, como os de Plauto ou Sêneca, mencionam estas cenas com indiferença. Os escritores não as descrevem com horror, mas com familiaridade.
Para eles, era um lembrete de que a disciplina mantém a ordem e a desobediência merece ser exposta publicamente. Essa normalidade era a verdadeira monstruosidade de Roma, a capacidade de transformar a humilhação em hábito. Por vezes, os senhores mais cruéis ordenavam que as mulheres acorrentadas segurassem cartazes ou tabuletas com inscrições: fugitiva punida por traição, exemplo para os outros, ou simplesmente propriedade de Marcos Aélios. Desta forma, o corpo feminino não era apenas castigado, tornava-se um anúncio. A carne, reduzida à mensagem, substituía a voz. Roma não precisava de palavras quando a dor podia falar por si mesma. Arqueólogos, séculos depois, encontraram grilhetas enferrujadas junto a vestígios de antigas vilas. Algumas ainda continham fragmentos de ossos humanos incrustados no metal. Não há poesia nestas descobertas, apenas uma verdade silenciosa. O castigo ad Januam não era um mito, mas uma prática comum, institucionalizada e quase invisível para a moral da sua época. Mas para além da dor física, a tortura mais cruel era a dor psicológica. As mulheres sabiam que todos as viam, mas ninguém as olhava de verdade. O desprezo da multidão era uma ferida mais profunda do que qualquer ferro. Transformadas em aviso vivo, a sua existência reduzia-se a uma função: lembrar aos outros escravos o que acontecia quando a obediência falhava. A vergonha substituía a vida, a humilhação, a memória. E, no entanto, mesmo no meio desse desespero, algumas mantinham uma centelha de resistência. Em relatos orais plebeus, dizia-se que havia escravas que, acorrentadas, sussurravam orações a deuses esquecidos, invocavam nomes proibidos ou prometiam regressar em sonhos para assombrar os seus senhores. Roma considerava-as loucas. Mas talvez não fossem. Talvez, nesse último sussurro, residisse a única liberdade que o império não lhes podia tirar: a esperança de serem lembradas. Quando o castigo finalmente terminava, não havia redenção. As grilhetas eram removidas, mas as mulheres continuavam presas pela vergonha. Os seus corpos debilitados regressavam ao trabalho ou eram vendidas a outros senhores. Nos mercados, os compradores inspecionavam as suas cicatrizes, como se avaliassem um objeto usado. Alguns recusavam-se a comprá-las. Diziam que as escravas marcadas traziam azar. Outros compravam-nas precisamente por isso, porque sabiam que o medo as tornaria obedientes. O castigo ad Januam era a representação mais perfeita do poder romano. Não precisava derramar sangue para matar a alma. Transformava a humilhação em estrutura, a obediência em religião, o corpo em pedra. Cada porta adornada com uma mulher acorrentada era um templo da autoridade do Senhor, uma fronteira entre a dignidade perdida e a eternidade do silêncio. Roma construiu monumentos que duraram séculos, mas também ergueu outros, invisíveis, monumentos do medo. Entre eles, as grilhetas no limiar eram a sua obra mais duradoura. Porque, embora os portões se tenham fechado há milhares de anos, o eco dessas grilhetas ainda ressoa na história. O Coliseu em Roma, com as suas paredes colossais e a pedra banhada em séculos de sangue, não era apenas um local de entretenimento, era um altar de poder. Ali, sob o sol impiedoso e perante dezenas de milhares de espectadores, o império apresentava-se a si mesmo, glorificando a morte como uma arte. O rugido das feras, os aplausos do público e o som dos tambores criavam uma sinfonia de violência que o povo adorava, porque Roma não conquistava territórios apenas com as suas legiões. Conquistava também consciências com o espetáculo do castigo. Nesse cenário sagrado de crueldade, as mulheres escravas que tentaram fugir tinham um destino especial reservado: a damnatio ad bestias. A condenação a ser devorada por animais selvagens era o castigo mais infame, o mais espetacular e o mais simbólico. Para o império,
Não bastava punir a desobediência, era preciso transformá-la numa lição pública, numa cerimônia de controlo. A fuga de uma escrava não era uma mera infração, mas uma afronta à própria hierarquia que sustentava a civilização romana. E Roma respondia não com justiça, mas com espetáculo. Os dias de execução eram aguardados com impaciência. Desde o amanhecer, os cidadãos aglomeravam-se nas entradas do anfiteatro, carregando pão, vinho e uma curiosidade mórbida. O cheiro a ferro, sangue e suor misturava-se com os aromas dos mercados próximos. Arautos anunciavam os nomes dos condenados, embora as mulheres raramente fossem mencionadas. Não eram pessoas, apenas corpos. Corpos oferecidos à fome das feras e ao prazer do público. Quando os portões dos gladiadores se abriam e as mulheres eram empurradas para a tua arena, um silêncio denso caía sobre as bancadas. Vinham vestidas com túnicas rasgadas ou, em muitos casos, com nada. A nudez era parte do castigo. A privação do corpo da sua última dignidade antes de ser oferecido à multidão. O público olhava-as com uma mistura de desprezo e fascínio. Nesse momento, deixavam de ser humanas e tornavam-se metáforas. O pecado, a rebelião, a desordem que devia ser aniquilada. Os animais, mantidos sem comida por muitos dias, esperavam em jaulas subterrâneas. Leões, panteras, ursos e leopardos rugiam, sentindo o cheiro da carne humana. Quando as comportas se abriam, um rugido ensurdecedor ecoava pela arena. As mulheres agarravam-se ao chão. Algumas gritavam orações, outras simplesmente fechavam os olhos. Mas o público não queria silêncio. Queria medo. Queria ver o instinto selvagem devorar a fragilidade da alma humana. Os cronistas descrevem como o imperador, acompanhado por senadores, vestais e generais, presidia a esses espetáculos como um deus. A sua mera presença transformava a dor em ritual. O levantar da sua mão iniciava a caça. O seu abaixar significava o fim. Os espectadores aplaudiam cada mordida, cada grito, cada queda. A arena, coberta de pó dourado, tingia-se de vermelho. Os risos misturavam-se com os rugidos e o cheiro a medo permeava o ar. Por vezes, os organizadores adicionavam teatralidade ao horror. Vestiam as condenadas com peles de animais ou coroas de flores, fingindo que eram sacerdotisas sacrílegas ou amantes dos deuses castigadas pela sua ousadia. Uma vez, registada por Suetônio, uma escrava foi forçada a interpretar Pasífae, a rainha que, segundo a lenda, se uniu a um touro. Um animal real foi lançado sobre ela no palco. A linha entre o mito e a tortura esbatia-se. Roma não só punia, interpretava a sua crueldade como um espetáculo moral. Cada execução tinha um propósito político. Recordava ao povo quem tinha o poder de decidir sobre a vida e a morte. As mulheres que tentavam fugir eram transformadas em parábolas vivas, exemplos do que acontecia quando a obediência se quebrava. O povo, inebriado pela violência, aplaudia, sem entender que ele próprio estava acorrentado pelo mesmo medo. Porque aqueles que hoje aclamavam, amanhã poderiam ser lançados na arena. Roma mantinha a ordem através do hábito do terror. Após a morte, os corpos das escravas não eram sepultados, eram arrastados para fora do Coliseu, jogados em fossas comuns ou usados como alimento para os cães que patrulhavam as ruas. Não restavam nomes, apenas o eco dos gritos, perdidos entre as paredes de pedra. No entanto, cada gota de sangue, absorvida pela areia, deixava uma marca mais duradoura do que os triunfos do Império. Porque, embora Roma pretendesse apagar a sua memória, a brutalidade do seu espetáculo ficou gravada na história. E, no entanto, mesmo nos últimos momentos, havia gestos de humanidade. Alguns testemunhas relataram como algumas mulheres, ao ver as feras a aproximar-se, se mantinham de pé, sem fugir. Olhavam para o público com desafio, como se nesse olhar residisse uma vitória secreta.
não podiam ganhar, mas podiam negar ao império o seu maior prazer, o de as ver implorar. A morte na arena não era apenas o fim de uma vida, mas o culminar de uma ideologia, a do poder absoluto disfarçado de justiça. Roma fez da dor um espetáculo, do castigo uma celebração e do sofrimento alheio, um espelho onde a multidão via o reflexo da sua própria obediência. Hoje, os turistas passeiam pelas ruínas do Coliseu, sem ouvir os ecos do passado. Mas se alguém se detiver em silêncio, talvez possa imaginar o rugido do público, o impacto dos portões, o ranger do metal, o pulsar do medo. Cada pedra está impregnada dessa história invisível, a história das vozes que Roma quis calar para sempre. Porque o Coliseu não era apenas um monumento de glória. Era um monumento de medo, um teatro onde o império ensinava a sua lição mais perversa, que a crueldade, quando vestida de espetáculo, pode tornar-se aceitável. E assim, as mulheres que ali morreram não foram apenas vítimas, mas espelhos da alma romana. No seu silêncio, ficou gravada uma verdade que atravessa os séculos. Nenhuma autoridade que se alimenta da humilhação sobreviverá ao julgamento do tempo. Se o fogo marcava o corpo e o Coliseu o destruía, o chicote era o instrumento que o domava. Em Roma, o flagrum não era apenas uma ferramenta de punição, mas uma extensão da vontade do Senhor, a voz do poder, que se fazia corda e aço. Cada golpe era um lembrete da hierarquia, uma palavra sem linguagem que ensinava a obediência melhor do que qualquer lei escrita. O som do chicote fazia parte da paisagem romana, tão comum quanto o martelo do ferreiro ou a roda de uma carroça. Ouvi-lo ia nos mercados, nas vilas, nas oficinas, o estalo, o grito, o silêncio. E depois, novamente, o estalo. O chicote romano não era um simples pedaço de couro. Era projetado para dilacerar. O flagrum taxilatum, usado contra os escravos, tinha várias pontas terminadas em nós metálicos ou fragmentos de osso. Cada golpe abria o corpo, arrancava a pele e deixava marcas permanentes. Frequentemente, antes do castigo, o corpo do escravo era untado com óleo para que o sangue jorrasse mais facilmente. Não havia limite legal para o número de golpes, apenas o cansaço do carrasco ou a morte do castigado. Para as mulheres, o chicote tinha um propósito duplo: castigar e humilhar. Os senhores sabiam que a dor física não era suficiente. Queriam quebrar a dignidade. Por isso, a flagelação era frequentemente pública, perante outros escravos ou perante os filhos do Senhor, para que, desde cedo, aprendessem a força do medo. As túnicas eram rasgadas, os corpos desnudados, as lágrimas ignoradas. A pele tornava-se um mapa de cicatrizes, onde se podia ler uma vida inteira de escravidão. Nos tratados jurídicos, o castigo corporal era descrito com precisão. O ius vitae nescisque, o direito do senhor sobre a vida e a morte do escravo, dava-lhe liberdade absoluta para decidir quanta dor infligir. O chicote, portanto, não era um abuso, mas uma ferramenta de gestão doméstica. Roma via a violência como uma forma de disciplina e a dor como uma correção necessária. Um escravo que não sofria não aprendia. Uma escrava que não sangrava não era obediente. Os filósofos romanos falavam de virtude, mas calavam-se sobre a violência. Sêneca, que escrevia sobre compaixão e razão, tinha escravos em sua casa. Cícero, que defendia a justiça no Senado, considerava a flagelação uma prática legítima para manter a ordem. No seu silêncio complacente, residia a maior contradição do império. Uma civilização que venerava a lei e a beleza, mas que se baseava num horror cotidiano. O castigo do chicote nem sempre era consequência de uma fuga. Por vezes, bastava um olhar, um erro na cozinha, um passo em falso. Nesses casos, o Senhor não castigava a falha, mas a possibilidade de pensar. Roma temia a rebelião não só nos atos, mas nos gestos, no próprio respirar. O chicote era uma forma de reafirmar a ordem,
de lembrar a cada escravo que o seu corpo não lhe pertencia, nem sequer a sua dor. O momento do golpe era quase ritualístico. O carrasco empunhava o chicote com firmeza, levantava-o bem alto, e no ar pairava, por um instante, um silêncio absoluto, um vazio que durava exatamente o que dura um batimento cardíaco. Depois, o som, a pele a cortar o ar, o impacto, o eco, um grito abafado ou um sussurro quebrado. Nesse instante, a casa tornava-se um templo de poder e o Senhor, o seu sacerdote, não precisava de proferir palavras, o chicote falava por ele. Alguns cronistas mencionam que os castigos eram aplicados ao amanhecer, antes que o sol chegasse aos terraços, para que o grito do escravo se fundisse com o canto dos pássaros. Outros descrevem sessões noturnas, nas caves iluminadas por tochas, onde a luz tremia sobre o sangue fresco. O Senhor observava sem pestanejar, como se participasse num ritual que o confirmava como o dono do destino dos outros. As mulheres escravas, mais do que ninguém, entendiam a força do chicote. Aprendiam a antecipar o golpe, a adivinhá-lo no tom de voz ou na sombra do Senhor. Algumas dominavam a arte da impassibilidade. Não chorar, não tremer, não mostrar medo. Sabiam que o verdadeiro castigo não era a dor, mas a humilhação que a acompanhava. Resistir em silêncio era uma forma de rebelião invisível, um gesto pequeno, mas profundo, que Roma nunca conseguiu compreender totalmente. Com o tempo, os corpos cobriam-se de cicatrizes, mas as cicatrizes não detinham o desejo de liberdade. Pelo contrário, fortaleciam-no. Cada cicatriz era uma história gravada na carne, uma memória que sobrevivia ao chicote e ao Senhor. Porque, embora Roma pudesse dominar o corpo, nunca conseguiu governar a alma. O chicote, mais do que uma ferramenta de castigo, era o eco do medo que sustentava o império. Um medo que viajava em ambas as direções, do senhor para o escrava e da escrava para o senhor. Porque todo o poder baseado na violência está condenado a temer o seu próprio reflexo. No final, quando a pele endurecia e o braço do carrasco se cansava, permanecia o silêncio. Um silêncio cheio de respirações entrecortadas e promessas mudas. Roma acreditava que o chicote ensinava a obediência, mas na verdade ensinava algo mais profundo. Ensinava a lembrar. E a memória, tal como a dor, não pode ser destruída. Apenas espera. Nas entranhas do império, longe do mármore, do ouro e das praças banhadas de luz, existia outro mundo. Um mundo sem sol, sem ar e sem esperança. Ali, na escuridão das minas, Roma escondia a sua vergonha. Era o destino final das escravas que já não serviam, das reincidentes, daquelas que tinham sido marcadas, chicoteadas, humilhadas e que ainda respiravam. Se o ferro em brasa era o sinal do castigo e o chicote a sua linguagem, as minas eram o esquecimento, o castigo final, uma sentença de desaparecimento. As minas do império estendiam-se pelas províncias mais remotas, em Espanha, na Dácia, na Sicília, no norte de África. Sob as montanhas e planícies, milhares de escravos e escravas trabalhavam dia e noite, extraindo prata, chumbo, ferro ou sal, e morriam sem nome. As mulheres, em particular, sofriam um destino mais cruel. Não só eram forçadas a trabalhar até a exaustão, mas também eram usadas pelos capatazes como instrumentos de prazer ou punição. Lá embaixo, não existia lei nem testemunha. Apenas a vontade do Senhor e o peso da pedra. Os escritores romanos raramente mencionavam as minas. Era um tema desconfortável, indigno da grandeza imperial. Plínio, o Velho, nas suas crônicas, descreve-as como lugares onde a vida humana se apaga mais rapidamente do que o mineral. E tinha razão. As galerias eram túneis estreitos onde mal cabia um corpo. As paredes gotejavam umidade. O ar era denso, envenenado pelo pó do metal e pelo fumo das tochas.
As escravas trabalhavam curvadas, golpeando a rocha com pesados martelos, até os braços se recusarem a obedecer. Os desabamentos eram frequentes, as doenças inevitáveis. O dia e a noite não existiam. Apenas a alternância do sofrimento. Algumas escravas passavam anos sem ver a luz do sol. Outras morriam em poucas semanas. O calor do verão e o frio do inverno transformavam os túneis em sepulturas. Os corpos eram enterrados no mesmo local onde caíam, apenas cobertos por uma camada de terra. Às vezes, os companheiros de trabalho os depositavam num canto e continuavam a bater na pedra, porque parar também era um crime. As mulheres grávidas não tinham qualquer alívio. Eram forçadas a trabalhar até ao parto. As crianças nasciam na escuridão, envolvidas em pó e medo. Algumas sobreviviam por algumas horas, outras por alguns dias. Nenhuma via o céu. Os soldados e capatazes chamavam a esses recém-nascidos filhos do silêncio, porque não choravam. Aprendiam a linguagem da morte antes de nascer. As mães exaustas enterravam-nos com as mãos nuas e voltavam ao trabalho. Nenhum deus as ouvia ali. As minas eram o inferno de Roma, mas um inferno necessário. Delas vinham os metais que alimentavam o luxo dos templos, as moedas do Senado e as armaduras das legiões. Cada coluna de mármore, cada estátua dourada, cada taça de prata que adornava os jantares patrícios, carregava o eco do martelo e o suspiro de uma escrava. Roma construiu a sua glória sobre a escuridão. Por vezes, o silêncio das minas era interrompido por gritos, não de dor, mas de rebelião. Havia fugas, pequenas revoltas, tentativas desesperadas de chegar à superfície. Mas os túneis não ofereciam saída. Eram labirintos sem fim. Os soldados desciam com tochas, sufocavam a insurreição e deixavam os corpos à vista, como aviso. Penduravam-nos na entrada dos túneis, enegrecidos pelo fumo e pelo tempo. Ninguém dizia uma palavra. Apenas o som do ferro continuava a ressoar, monótono, interminável. Entre os escravos circulavam boatos. Diziam que nas noites sem lua se ouviam vozes a cantar das profundezas. Eram as mulheres mortas, diziam, que ainda trabalhavam mesmo depois da morte, golpeando a pedra em busca de uma liberdade que nunca encontraram. Alguns afirmavam ter visto sombras a moverem-se sem corpo, carregando tochas invisíveis. Chamavam-lhes as que nunca saíram. Roma podia dominar a terra, mas não os espíritos que semeava debaixo dela. Os capatazes, endurecidos pelo poder, tratavam os trabalhadores como animais. Se uma escrava caía de exaustão, era arrastada pelos cabelos para um canto e ali deixada. Se recusava a obedecer, o chicote voltava a cantar. A dor era a única lei, e a morte o único descanso. Mas mesmo nesse inferno, havia lampejos de humanidade, um pedaço de pão partilhado, uma canção sussurrada numa língua estrangeira, uma mão que ajudava a levantar uma pedra, pequenos gestos de luz que o império nunca conseguiu apagar. Quando os túneis desabavam, o estrondo era audível até a superfície. Os romanos, longe de sentir compaixão, interpretavam-no como um sinal de produtividade. Mais terra removida, mais metal extraído. Ninguém cavava para resgatar os mortos. Era mais fácil enviar novos escravos do que salvar corpos. Assim, as minas enchiam-se de esqueletos, de ossos entrelaçados com ferro. Com o tempo, esses lugares tornaram-se cemitérios invisíveis, fundidos com as entranhas da terra. Anos depois, quando o império começou a cair, as minas foram abandonadas. Os túneis desabaram, as entradas cobriram-se de pó e o silêncio voltou a reinar. Mas sob as ruínas, os vestígios do sofrimento ainda lá estavam. Arqueólogos modernos encontraram ferramentas, lâmpadas a óleo, fragmentos de ossos femininos e restos de correntes. As marcas das ferramentas ainda se veem nas paredes, como um testemunho mudo do preço humano do esplendor romano. Na superfície,
Roma celebrava a sua grandeza com desfiles e discursos. No subsolo, a escuridão guardava outra história. A das mulheres que morreram sem nome, cujo esforço alimentou a riqueza do império, mas cuja memória foi condenada ao silêncio. Se as pirâmides do Egito eram túmulos para reis, as minas de Roma eram túmulos para os invisíveis. Nenhum monumento ostenta os seus nomes, nenhum poeta escreveu as suas elegias. E, no entanto, sem elas, Roma não teria existido. O historiador Tácito escreveu uma vez: o poder absoluto precisa de infernos que não sejam visíveis. As minas eram esse inferno, o lugar onde Roma escondia tudo o que o seu orgulho não podia admitir. E quando hoje caminhamos pelas ruínas do império, pelos fóruns ou templos, talvez devêssemos lembrar que sob cada pedra se esconde uma história não contada, que o ouro que brilha nos museus foi arrancado da escuridão por mãos ensanguentadas, que o verdadeiro preço de uma civilização não está nos livros de história, mas nas sombras que a história preferiu esquecer. Porque enquanto Roma erguia templos de poder, sob os seus alicerces repousavam os templos da dor, e neles o silêncio é eterno. Roma caiu, mas a sua sombra nunca desapareceu. Os seus templos ruíram, os seus imperadores foram esquecidos e as suas leis reduzidas a pó. No entanto, o eco da sua crueldade ainda ressoa, silencioso, mas persistente, na memória da humanidade. Porque a história do império não está escrita apenas nos mármores dos fóruns, ou na glória das legiões, mas também nas cicatrizes dos corpos que o sustentaram. Cada corrente, cada marca, cada grito abafado sob a areia ou na escuridão das minas, constituiu os fundamentos invisíveis da Roma eterna. As mulheres escravas que tentaram fugir não foram heroínas nos livros dos vencedores. Não deixaram estátuas nem hinos, mas na sua rebelião silenciosa há mais humanidade do que em todos os triunfos dos Césares. Elas, que desafiaram a lei mais terrível do mundo, sabiam que a liberdade podia custar-lhes a vida e ainda assim procuraram-na. A sua resistência não foi um ato de esperança, mas de dignidade. A última afirmação de que a alma humana, mesmo quando acorrentada, continua a pertencer apenas a si mesma. O fogo que marcou as suas testas, as correntes que rasgaram os seus pulsos, os rugidos do Coliseu, o chicote e a escuridão das minas, tudo o que Roma usou para as quebrar, acabou por revelar algo que nem os imperadores puderam destruir: a verdade da sua própria fragilidade. Um império que precisa esmagar os fracos para manter o seu poder é um império condenado a desmoronar-se. Porque nenhuma ordem construída sobre o medo pode perdurar. Roma julgava-se eterna, mas cada golpe infligido era um golpe contra si mesma. Uma civilização que se orgulhava da sua grandeza, que transmitiu ao mundo a sua arquitetura, a sua lei e a sua arte, mas também a sua violência. A mesma lógica que justificava os castigos no império, a crença de que uns nascem para governar e outros para obedecer, continua viva, disfarçada com outros nomes. Em cada exploração moderna, em cada mulher escravizada, em cada corpo reduzido à mercadoria, a sombra de Roma prolonga-se. Os séculos mudam os métodos, mas não as ideias. E, no entanto, existe um legado mais profundo que Roma nunca pôde prever: a memória. A memória dos oprimidos, a voz daqueles que não tiveram voz. Essa memória atravessa os séculos e obriga-nos a olhar para trás, não para julgar, mas para compreender. Compreender que a história da humanidade não é apenas a história dos vencedores, mas também a daqueles que caíram resistindo. O filósofo Sêneca, que viveu entre os poderosos e viu de perto a decadência moral do império, escreveu: Servi sunt imo homines. Escravos não são pessoas. Talvez inconscientemente essa frase tenha sido a confissão mais sincera de Roma. Reconhecia, ainda que em silêncio, que toda a sua estrutura de poder
se baseava numa mentira, na crença de que alguns humanos valem menos do que outros. Hoje, ao contemplar as ruínas do Coliseu ou as estátuas quebradas dos imperadores, devíamos lembrar-nos não das vitórias, mas das ausências. Não dos nomes gravados na pedra, mas dos que foram apagados. Não dos triunfos do poder, mas do silêncio do sofrimento. Porque ali, nesses silêncios, reside a verdade sobre quem fomos e quem ainda somos. As mulheres escravas de Roma nunca escreveram a sua história, mas o seu sacrifício gravou-a em nós. A sua dor olha-nos das sombras do passado, lembrando que o poder sem compaixão não constrói civilizações, mas ruínas. Que a liberdade não nasce do medo, mas da coragem de quem ousa dizer não. E talvez essa seja a lição final desta história. Que nenhum chicote, nenhum fogo, nenhum império pode apagar totalmente a chama que habita no coração humano. Porque a dor pode marcar o corpo, mas não pode matar a memória. E enquanto houver memória, haverá também justiça. Comente abaixo. Qual castigo, na sua opinião, melhor reflete a escuridão do poder humano? Acha que aprendemos algo com Roma?